Olá, você já chegou numa reunião importante sem energia alguma para estar presente de verdade? Tomou a decisão certa, mas aquela no piloto automático? Liderou a conversa, mas com a cabeça em outro lugar? Talvez isso não seja falta de comprometimento, mas falta de combustível. Alta performance e liderança não é sobre trabalhar mais horas, é sobre chegar nas horas certas com uma capacidade de pensar, capacidade de decidir e influenciar, funcionando no nível que o cargo exige. E isso depende de algo que poucos programas de liderança ensinam: o estado físico, mental, emocional e espiritual do líder. Eu pratico musculação, adoro dançar, então procuro dançar, cuido muito bem da minha alimentação, leio a Bíblia, estudo a Bíblia, não porque sou atleta, mas porque aprendi ao longo de décadas que a capacidade de liderar com qualidade depende diretamente de como estou cuidando do meu corpo e também da minha mente. Tem 3 conexões entre hábitos de saúde e resultados na liderança que a maioria dos gestores nunca parou para analisar. E a terceira pode mudar a forma como você pensa sobre produtividade. A primeira conexão é entre qualidade do seu sono e qualidade das decisões. Decisão é o produto mais caro que um líder entrega. E decisão tomada com privação de sono é uma decisão com déficit cognitivo mensurável. Estudos de neurociência mostram que 24 horas sem sono produzem comprometimento cognitivo equivalente a uma taxa de alcoolemia de 0,10%, acima do limite legal para dirigir na maioria dos países. Mas poucos gestores tratariam uma reunião de diretoria bêbados, mas tratam sem dormir, sem pensar 2 vezes. Líderes de alta performance protegem o sono com a mesma seriedade com que protegem a agenda. Não porque são disciplinados em abstrato, porque entenderam que sem sono de qualidade, as decisões que tomam podem custar caro. Quando eu ouço um executivo dizer que dorme 5 horas por noite e funciona bem assim, o que eu ouço é: tomei uma decisão de comprometer a qualidade das minhas decisões e ainda não percebi o custo. O custo aparece, às vezes numa decisão errada, às vezes no humor que afasta a equipe, às vezes na saúde que vai sendo cobrada com juros. Mas sono é só o começo. O segundo vínculo é mais amplo. A segunda conexão é entre movimento físico e clareza mental. Exercício físico regular não é só para a saúde do corpo. É uma das intervenções mais eficazes para a saúde cognitiva que a ciência conhece. 30 minutos de atividade aeróbica aumentam a produção de BDNF, uma proteína relacionada à neuroplasticidade, à memória e à capacidade de aprendizado. Em linguagem prática, quem se exercita regularmente pensa com mais clareza, retém informação com mais facilidade e lida muito melhor com a pressão. No dia a dia, haja pressão, né? Eu comecei a musculação quando eu fiz 60 anos. Desde então, eu não parei mais com alguma atividade física. Depois, eu fiz aula de dança, natação, fui aprender a nadar aos 68 anos de idade, já que eu não sabia nadar até então, hidroginástica. E tem 3 anos que eu faço musculação regularmente 3 vezes por semana. E posso dizer com precisão que a minha capacidade de trabalho e de foco, depois que eu introduzi o exercício regular na minha rotina, é visivelmente diferente do que tinha antes. Não estou falando de virar atleta, estou falando de movimento consistente 3 a 4 vezes por semana, como parte da rotina de quem lidera. Não como opção de fim de semana, quando sobra tempo.
mas com uma agenda protegida. Escolha um horário que for bom para você e você pode fazer até em casa. Tem muitos exercícios, muitos vídeos ensinando exercício. Claro que na academia é muito melhor, porque você tem os equipamentos e tudo, mas o importante é você criar o hábito e fazer isso regularmente. Eu, por exemplo, a parte de alongamentos eu faço quase que diariamente. A média de 5 vezes por semana e é em casa que eu faço alongamento, que é muito bom. E se você lidera pessoas e cuida da sua própria saúde como parte da liderança, deixa o like aqui e aproveita e se inscreve no canal, caso ainda não tenha inscrito, porque toda semana tem conteúdo sobre liderança e gestão. Terceiro vínculo é o que transforma a rotina de saúde em estratégia de liderança. O terceiro vínculo vai contra o que a cultura corporativa ensina sobre sacrifício e performance. No começo, eu disse que alta performance depende do estado físico, mental, emocional e espiritual do líder. É isso. O líder que não cuida de si mesmo não tem o que oferecer para quem lidera. A cultura corporativa celebra o líder que trabalha 12 horas, não tira férias e está sempre disponível. E trata quem sai mais cedo para malhar ou quem desliga o celular no fim de semana como alguém que não está comprometido. Essa cultura produz líderes que se esgotam antes de chegar ao seu melhor, que chegam nas conversas mais importantes do trabalho com um tanque no limite. E se você não cuida do seu corpo, onde é que você vai viver? Aqui que você vive, dentro do seu corpo. Então tem que cuidar dele. E sabe qual o efeito desse tipo de pessoa que trabalha 12 horas por dia na equipe? É direto. O líder esgotado é um líder irritadiço. É um líder impaciente, pouco criativo, incapaz de dar o suporte emocional que as pessoas precisam nos momentos difíceis. Cuidar da própria saúde não é egoísmo, faz parte do papel. É o que garante que você vai ter energia para liderar amanhã com a mesma qualidade que lidera hoje. O líder que entende isso para de tratar a saúde como um sacrifício necessário quando sobra tempo. Começa a tratar como um investimento que protege tudo mais. E 3 mudanças simples têm um impacto imediato em energia e clareza. Olha só. A primeira é proteger o sono como agenda. Definir um horário para dormir e um horário para acordar. E tratar esses 2 compromissos com a mesma seriedade de uma reunião com um cliente importante. O que você elimina da noite para proteger esse horário já é o começo. Eu, por exemplo, procuro dormir 8 horas por noite. Na verdade, eu vou contar para você um segredo. Eu queria dormir menos para viver mais. Mas eu preciso de dormir. Na verdade, eu descobri que nem são 8 horas. Sono precisa de módulos de 1h30. Então, se você dormir 6 horas, você acorda melhor do que se dormir 7. Mas eles falam de 8 horas porque acredita-se que meia hora é para você dormir e para você acordar, sabe? Porque seriam 7h30 de sono. Isso aí está provado que é o ideal. Então, dá seu jeito, procura ter isso, porque em algum momento o seu corpo vai cobrar isso de você. A segunda é inserir movimento na sua agenda de forma regular, não negociável. Não quando sobrar tempo, mas agendado, como qualquer outro compromisso profissional. Preferencialmente no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. A forma que você preferir, mas na agenda, antes que o dia tome conta. E a terceira é criar um ritual de desconexão no final do dia. Não é sobre parar de trabalhar de repente, é sobre sinalizar para o seu sistema nervoso que o modo de alta pressão pode diminuir. Pode ser um momento de leitura, uma caminhada, uma prática espiritual. O que importa é a consistência. Corpo e mente aprendem com repetição. Eu aprendi, acostumei e faço uma oração todas as noites antes de dormir. Eu durmo normalmente rezando. E logo que acordo, a primeira coisa é elevar um pensamento de gratidão a Deus
pelo dom da vida, por estar viva naquele dia. É agradecer e também é um momento para você pensar coisas boas. Se você tem dificuldade de dormir, eu costumo falar o seguinte: na hora de deitar, comece a pensar coisas boas, sonhar. Imagine o que você quer. Tem um objetivo, eu quero ter um carro tal. Aí pensa naquele carro, a cor do carro, a marca, não sei o quê. Se veja dirigindo esse carro. Aqui é uma casa, pensa onde vai ser a casa. Durma pensando em coisa boa, sabe? Você está mandando energia para aquela abóbora que tem. Você já viu o meu vídeo sobre o poder do pensamento positivo? Veja, dizem que em volta da Terra tem um campo de energia formado por nossos pensamentos. Na hora de dormir, na hora de acordar, é o melhor momento para isso. Aproveite, sabe? É muito bom. O que importa é você ser consistente. Corpo e mente aprendem com a repetição. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Toda semana tem algo sobre liderança ou gestão. Me responda uma coisa: sono protegido, movimento regular, desconexão intencional. Qual dos três você mais precisa inserir na sua rotina agora? Pense nisso. Sucesso e até o próximo vídeo.